Bom, vamos em frente, né? Olha, como eu falei, o pré-sal tem boas reservas de gás natural. E essa aqui é uma ideia legal, gente, ó. Porque o gás natural, ele é formado pela decomposição de matéria orgânica, é combustível fóssil. Se você pegar o lixo orgânico, valeu. Você pegar o lixo orgânico, o que é o lixo orgânico? Resto de comida. Esse lixo orgânico, na hora que ele se decompõe, ele produz gás natural. No Brasil, isso ainda é feito de forma muito tímida. Mas, por exemplo, se você pegar Los Angeles, nos Estados Unidos, eles conseguem produzir uma grande quantidade de gás natural a partir do lixo, lá no aterro sanitário. Evidentemente que é necessário aí que se faça uma coleta seletiva, né, para separar esse lixo orgânico. Então, as pessoas já separam nas próprias casas, nas próprias residências. Quando isso chega ao aterro sanitário, esse lixo orgânico é colocado numa parte do aterro. E aí existe toda uma mecanização, uma indústria, que retira esse gás natural do lixo. Nesse caso, o gás natural é classificado como um biocombustível. E nesse caso, quando ele é obtido a partir do lixo, ele é classificado como combustível renovável. Por quê? Porque nós estamos produzindo lixo o tempo todo, toda hora. Tá? Não vai faltar produção de lixo. E também dessa forma você consegue renovar a fonte para produzir gás natural. Então essa é uma alternativa boa, tá? Ambientalmente perfeito. Porque aí a gente vai utilizar aquilo que a gente despreza, que a gente descarta, que é o lixo, para produzir gás natural, ok? Bom, temos também o chamado GNV, que é o gás natural veicular. Vocês já viram os cilindros? Normalmente a gente vê onde esses cilindros? Em táxi, né? Os taxistas usam bastante GNV, que é o gás natural veicular. Ele é uma mistura de metano mais etano, por volta de 50% de cada um, tá? 50% de metano, 50% de etano. Vantagens do gás natural em relação à gasolina. Ele é menos poluente do que a gasolina, porque o gás natural libera menos CO2 e não provoca chuva ácida. E ele também é mais barato do que a gasolina. Agora, tem uma desvantagem, né? Qual é a desvantagem? É que os carros, eles não saem de fábrica com motor de combustível para GNV. Você tem que fazer uma adaptação no carro. Essa adaptação custa, né? O custo hoje está mais ou menos por volta de R$2.000 para você fazer a adaptação do carro para usar GNV. E aí os caras já fizeram a continha. Só vale a pena utilizar GNV quem roda em média de 80 a 100 km por dia. Isso é por dia, não é por semana. Quem é que roda essa quantidade aí de quilometragem? Os taxistas, né? É por isso que para o taxista vale a pena fazer essa conversão. Mas para quem roda pouco, o gás natural é mais barato, mas aí você só vai tirar esse investimento de R$2.000 por volta de 5, 6 anos. Aí o cara às vezes até mudou de carro e ainda não tirou o investimento que ele acabou fazendo para fazer essa modificação. Então, só vale a pena colocar gás natural quem roda uma quilometragem alta, em média de 80 a 100 km por dia, tá? Então, o GNV também é derivado do petróleo. Vamos para frente. Agora vamos para o carvão. Todo mundo sabe, eu acho que sabe, se não sabe, vamos ficar sabendo agora, que já está sendo construída no Ceará uma indústria siderúrgica, né? Vocês não viram não? Um bocado de coreanozinho aí no Ceará? Cheio de coreana, não? Por quê? Porque essa indústria siderúrgica ela é de duas empresas coreanas. Então, eles estão construindo a indústria siderúrgica aqui no Ceará. O combustível que eles vão utilizar para a indústria siderúrgica aqui no Ceará, e o que é utilizado na maioria dos países, é o carvão mineral. Carvão mineral, vou logo adiantar, é dos combustíveis fósseis o pior em termos de poluição, tá? Vixe, professor, então lá naquela região lá do Pecém vai ficar tudo poluído? Vai, tá? Há uma proposta, essa proposta está sendo estudada junto com o governo do estado do Ceará, para que uma parte da siderúrgica seja abastecida por gás natural e não por carvão. O governo está estudando, está negociando com os coreanos para ver um custo, um preço. O governo vai ter que subsidiar, né? O empresário ele não quer pagar isso aí, né? O empresário ele quer ter o quê? Quer ter o lucro.
Então, o governo do estado está pensando em pagar uma parte desse gás natural para que a siderúrgica utilize uma parte do gás natural para que diminua os impactos ambientais naquela região lá do Pecém, tá? Bom, então, carvão mineral, combustível fóssil, formado pela fossilização da madeira. Se ele é combustível fóssil, ele é o que, gente? Não renovável, como todos os combustíveis fósseis. Detalhe, como eu disse, dos combustíveis fósseis é o mais poluente de todos. Por que que esse carvão mineral ele é o mais poluente? Principalmente porque ele sofre uma queima incompleta. Nessa queima incompleta libera muito CO, monóxido de carbono. Por que que o monóxido de carbono é tóxico? Porque esse monóxido ele tem a capacidade de se ligar às nossas hemoglobinas. Qual é o papel, gente, da hemoglobina no nosso organismo? Transportar os gases da respiração celular. Transporta O2 e CO2. Quando todas as hemoglobinas ficam ocupadas por monóxido de carbono, não tem como respirar. Se a pessoa não respira, ela morre. A morte, nesse caso, é por asfixia. E não é pela falta de oxigênio no ambiente, é pela incapacidade de transportar oxigênio a partir das hemoglobinas. Isso quando todas as hemoglobinas ficam ocupadas por monóxido de carbono. Por isso que ele é classificado como um gás tóxico, ele é problemático. Outra substância poluente que o carvão mineral libera, carbono grafite. Professor, esse carbono é o do lápis, é o da lapiseira? É. Sendo que lá na queima do carvão mineral, ele é liberado para a atmosfera como um pozinho muito fino. Qual é o problema que esse carbono grafite provoca? É que nos ambientes que tem muito carbono grafite na atmosfera, as pessoas respiram esse carbono grafite. Por ser um pozinho muito fino, ele passa por uns filtros que a gente tem aqui nas nossas narinas. E quando eles passam, eles acabam chegando lá no pulmão e se acumulam lá no pulmão. Aí, gente, a consequência disso, com o passar dos anos, é um aumento de probabilidade de câncer no pulmão, tá? Uma cidade que sofre muito com liberação de carbono grafite é Pequim, na China. A China tem crescido absurdamente nos últimos anos e a base energética da China é carvão mineral. Então, Pequim, a maior parte dos dias do ano, amanhece o céu cinza. Não é nublado de nuvem, não. É carbono grafite. Tá? E a população respirando aquele carbono grafite lá o tempo todo, toda hora. Os Jogos Olímpicos de 2008, que foram em Pequim, o governo chinês deu férias, né, uma semana antes de começar os Jogos, deu férias para os trabalhadores e fechou uma grande quantidade de indústrias nos arredores de Pequim. Para quê? Para ver se dava uma diminuída no carbono grafite, né? Para ver se dava uma limpada e pelo menos nas 2 semanas dos Jogos alguém conseguia ver o azulzinho do céu, que aqui em Fortaleza a gente vê praticamente todo dia, né? Funcionou. Realmente, durante os Jogos Olímpicos de Pequim, deu uma dispersada no carbono grafite, deu para ver lá o azulzinho do céu em Pequim, como se não tivesse nenhuma poluição. O governo chinês tinha até já um plano B. Se não dispersasse, ele ia provocar chuva artificial. Bombardear as nuvens com iodeto de prata, isso faz com que chova. E nessa chuva, na hora que a água cai, ela arrasta o carbono grafite. E aí, dá uma limpeza. Professor, por que não faz isso aqui no Ceará, professor? Sai na secazona aí, detonando aí, porque para fazer isso, primeiro, precisa de nuvem. E aqui no Ceará, quando o céu está azul, é azul mesmo. Praticamente você não vê nuvem nenhuma. Segundo, é muito caro fazer chuva artificial. Por isso que acaba não compensando economicamente, tá? E precisa de nuvem, porque você tem que bombardear as nuvens com esse iodeto de prata. Terceiro problema aí, ó, além do CO e do carbono grafite, é que no carvão mineral tem muito enxofre. Qual é o problema ambiental que o enxofre provoca? Chuva ácida, né? A gente já falou anteriormente. Dos combustíveis fósseis, o que tem mais enxofre é o carvão mineral. Consequentemente,
Ele é quem vai provocar o maior problema de chuva ácida, tá? Uma das principais aplicações do carvão mineral, utilização na indústria siderúrgica. Eu já falei que aqui no Ceará vai ser usado carvão mineral na indústria siderúrgica lá do complexo portuário do PECEM, ok? Bom, vamos sair um pouco dos combustíveis fósseis, que a gente viu que tem uma série de problemas ambientais, e vamos falar agora de um combustível que pode ser a salvação da lavoura, tá? Esse combustível é o gás hidrogênio, ok? Isso aqui foi feito um estudo lá pelo pessoal da UFRJ, lá na Federal do Rio de Janeiro. Esse estudo foi feito lá em 2002 e era uma perspectiva de crescimento da utilização do hidrogênio. Então, em 5 anos, a partir de 2002, a indústria automobilística lança protótipos de veículos movidos a hidrogênio. Isso aconteceu? Aconteceu, tá? O número de aparelhos eletrônicos usando hidrogênio como fonte de energia, cresce o número. Isso aí aconteceu? Não. Você já viu algum celular, algum tablet, algum movido a hidrogênio? Não. Pouquíssimos, né? Então não houve esse crescimento. Em 10 anos, a partir de 2002, geradores de energia à base de hidrogênio em residências e empresas. Praticamente não aconteceu. A produção comercial de veículos movidos a hidrogênio. Sim, hoje já existem carros que são comercializados com tecnologia para rodar com hidrogênio. Não existe ainda no Brasil. Mas se você for para os Estados Unidos, a General Motors, a Toyota no Japão, a Honda, a BMW na Alemanha, todas essas indústrias automobilísticas já têm carros, já lançaram, já comercializam carros com tecnologia para rodar com hidrogênio, tá? 20 anos. A utilização do hidrogênio é disseminada por toda a sociedade, tanto como combustível quanto na geração de energia. 20 anos a partir de 2002 seria por volta de 2020. Isso vai acontecer? Pode até acontecer, mas vai depender de quão o petróleo vai ter fôlego para continuar sendo a matriz energética mundial, certo? Então, uma parte disso daí se concretizou, outra parte não. Primeira informação importante sobre o hidrogênio. É o combustível que tem potencial para substituir o petróleo, tá? Essa é a primeira informação importante. Se existe uma aposta em um combustível que possa substituir o petróleo, esse combustível é o hidrogênio. Tem gente que diz assim, professor, mas não podia ser o etanol? A gente produz tanto etanol aqui no Brasil, não dá para o etanol substituir o petróleo? Não dá, gente. Para a gente produzir etanol para o mundo todo, haja cana-de-açúcar, meu amigo, né? E é monocultura. A gente sabe que monocultura, depois de alguns anos, a produtividade já não é a mesma, porque desgasta muito o solo. Então, etanol, o objetivo dele não é substituir o petróleo. Esse é um combustível alternativo importante, mas substituição do petróleo não dá, porque aí a gente teria que plantar extensas áreas de cana-de-açúcar, vamos destruir a Amazônia toda para plantar só cana-de-açúcar. Vai gerar mais problema do que solução, tá? Então, o combustível que é a aposta para substituir o petróleo é o hidrogênio. Como é que ele pode ser obtido, tá? Hoje, esse hidrogênio é obtido principalmente a partir de hidrocarbonetos. Assim não resolve o problema, porque o hidrocarboneto ele é fóssil e não renovável. Hidrocarboneto lembra o quê? Petróleo. Aí, professor, pode produzir hidrogênio a partir do petróleo? Pode, mas aí você continua com os mesmos problemas. Não tem nenhuma resolução de problema com isso aí. Qual é a ideia que está ganhando força e que deve ser a utilização do hidrogênio no futuro bem breve? É isso aqui, ó. É produzir hidrogênio a partir da água, tá? Qual é a vantagem, então? Primeiro, a água é não fóssil. E dessa maneira o hidrogênio seria um combustível renovável, tá? Lembre-se que o ciclo da água, ele é muito mais rápido do que o ciclo do carbono. Tanto que o petróleo demora milhares de anos para ser formado novamente e a água não. O ciclo dela é muito mais rápido. Como é que seria obtido esse hidrogênio a partir da água? Faria uma eletrólise da água e aí os projetos atuais é fazer a eletrólise utilizando energia solar.
como é essa eletrólise? Vai pegar a água, vai passar uma corrente elétrica na água, e aí você decompõe a água em hidrogênio e oxigênio. Esse hidrogênio obtido aí é que vai ser usado como combustível. Quando eu queimar o hidrogênio, é essa reação contrária aí, gente, ó. Quando eu queimar o hidrogênio, é reagindo o hidrogênio com quem? Com oxigênio. A queima do hidrogênio, então, vai formar o quê? A queima do hidrogênio vai formar o quê, gente? Água. Essa reação contrária aí, ó, é a reação da direita para a esquerda. Gente, se o produto da queima do hidrogênio é água, o impacto ambiental aí é quase zero. É um impacto ambiental muito pequeno. E aí, essa reação, ela vem da esquerda para a direita, mas ela volta da direita para a esquerda. E fica o tempo todo nisso aí, ó. Vai e volta. Vai acabar esse combustível aí? Não, não vai. Eu vou pegar a água, vou produzir hidrogênio, vou queimar o hidrogênio, vou produzir água de novo. Pegar a água, fazer a decomposição, depois eu queimo hidrogênio, obtenho água. Então, isso vai e volta sem fim. Por isso que esse combustível nunca vai acabar, certo? Então, nesse caso, obtido a partir da água, o hidrogênio é classificado como combustível limpo, impacto ambiental baixíssimo, tá? Que seria exatamente essa queima aí, ó. O hidrogênio reagindo com o oxigênio, produzindo água, tá? Para o Brasil, nós estamos numa situação muito cômoda, né? Porque se o petróleo continuar sendo a matriz energética pelos próximos anos, agora nós temos um bocado de petróleo. Por causa do pré-sal, a gente tem grandes reservas de petróleo. Se o petróleo sair de cena e entrar o hidrogênio, ótimo, nós temos muita água. E esse hidrogênio vai ser obtido a partir de onde? Da água. Eu não sei se vocês ouviram essa ou leram essa informação, mas no ano passado descobriram um outro rio Amazonas abaixo do rio Amazonas. É um rio subterrâneo, ele está abaixo do rio Amazonas. A quantidade de água desse rio de baixo é um pouquinho menor do que a quantidade de água do rio de cima. Gente, se no rio de cima já tem água para dedéu, no rio de baixo tem outra quantidade de água para dedéu. Então, o Brasil tem grandes reservas de água, o que significa dizer que se o hidrogênio passar a ser o combustível utilizado como matriz energética mundial, para o Brasil vai ser ótimo, porque nós temos grandes reservas de água. Ou seja, nós vamos poder crescer, porque nós vamos ter disponibilidade de energia, e vamos poder vender esse hidrogênio. Professor, mas nem sempre é tudo maravilhas ter grandes reservas de combustível. É verdade. Quem tem grandes reservas de combustível é muito visado internacionalmente. Há toda uma preocupação com o Oriente Médio hoje? Há ou não há? Por que todo mundo se preocupa com o Oriente Médio? Porque lá tem petróleo. Se não tivesse petróleo no Oriente Médio, ninguém estava nem aí para o Oriente Médio. Pode deixar ter guerra aí, morrer todo mundo, mas tem petróleo. Na hora que tem uma guerra naquela região, o que acontece com o preço do petróleo? Lá para cima.